Boa tarde a todos. Estamos aqui neste sábado abençoado a qual o Senhor nos proporcionou. Queria agradecer a cada um que vai ouvir nesta noite a palavra que eu venho lhe dizer nesta tarde de sábado. Eu queria deixar para você, para a meditação da sua casa, da sua família, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É uma passagem a qual o Senhor vai te proporcionar algo diferente, porque é como nós viemos falar para mim, para você, que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Vamos lá no livro de Samuel, capítulo de número 30, que diz assim o versículo 1. Quando Davi e seus homens vieram ao terceiro dia a Ziclag, os homens de Amaleque tinham invadido o sul de Ziclag e tinham ferido e incendiado. E tinha levado cativo as mulheres e todos os que nela estavam, desde o menor até o maior, mas a ninguém havia matado. Então somente seguiram o seu caminho. Veio Davi, pois, com seus homens à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos foram levadas cativos. E Davi, então, e o povo com que ele estava, elevaram sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. As duas mulheres de Davi, Ainoã e Abigail, a que foi mulher de Nabal, o carmelita, também foram levados. Davi ficou muito angustiado, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todo o povo estava com amargura de alma, e cada um por seus filhos e por suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Glória a Deus. É uma passagem a qual Davi, ele ia contra o seu próprio povo, ele ia com a sua própria nação, porque Davi, ele tinha se refugiado em Ziclag. Mas o interessante dessa palavra é que quando Davi vai lutar contra o seu próprio povo, a sua cidade está sendo massacrada e incendiada. E quando Davi fica sabendo disso, ele volta para Ziclag, vê aquela cidade destruída, vê uma cidade incendiada a fogo. Levaram as suas famílias, levaram suas esposas. O que eu quero te dizer nesta tarde de sábado, para refletir no meu e no teu coração, como esse povo foi massacrado, assim é o inimigo na minha e na sua vida. Ele vem fazendo arruaça na minha e na sua vida. Mas o mais interessante é que a palavra de Deus diz no versículo 6, que Davi, ele fica angustiado, porque a sua família, a sua esposa tinha sido cativa. E os seus próprios cavaleiros de guerra queriam apedrejá-lo. Mas o mais interessante para a vida de Davi, para a minha vida e na sua vida, no seu coração, é que Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Mas por que ele se fortaleceu no Senhor? Porque ele já estava preparado para aquela situação. Porque aonde ele ia, havia uma batalha constante na vida de Davi. Mas o interessante é que no Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma passagem que Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai. E o interessante é que veio um grande urso e um leão e se levantou na vida daquelas ovelhas. Mas Davi, ele não confiou no seu braço, mas ele confiou no Senhor. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aqui ele estava no vale da sombra da morte, porque os seus guerrilheiros queriam apedrejá-lo até a morte. Mas o interessante é que Davi, ele se fortalece, ele entrega o caminho dele todo ao Senhor.
e fica confiante de que aquilo vai passar. E ele pega o seu colete sacerdotal, consulta ao Senhor, e o Senhor responde a Davi: vá a essa batalha que eu lhe darei vitória. E mais à frente diz que quando Davi ele consulta ao Senhor, diz assim: e feriu Davi desde aquela manhã até todo dia. Deles não escapou nenhum, a não ser os 400 jovens que tinham subido em Carmelos e fugiram. E libertou assim Davi todos os que os amalequitas tinham tomado. E deste modo libertou Davi as suas 2 mulheres. E não lhes faltou ninguém, nem grande nem pequeno, tanto de filhos como de filhas, do roubo de todas as coisas que lhe tinham tomado. Tudo Davi recuperou. Tomou também Davi todas as ovelhas e vacas, e trazendo tudo diante, diziam: esta é a presa de Davi. Quer dizer, recuperaram tudo o que eles tinham perdido, e além disso, ganharam muito mais, provavelmente 5 ou 10 vezes mais do que tinha perdido. Portanto, quando o Senhor nos ajuda a recuperar o que foi perdido, Ele sempre nos dá mais do que perdemos. Talvez você perdeu uma batalha nesta noite. Talvez você vai, neste momento, presenciar uma batalha na sua vida. Uma batalha na sua casa, uma batalha constante no seu dia a dia. Mas está aqui uma palavra interessante para mim e para você. Davi, ele já estava vendo tudo perdido. Mas o interessante é que ele se confiou no Senhor. Que neste dia nós viemos confiar no Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que não podemos confiar no homem, mas sim confiar no Senhor. Nós somos malditos que confiamos no homem, porque o homem ele te promete e não cumpre. Mas o interessante é que quando Jesus ele vai diante daquela tempestade, ele está adormecido. Mas os seus apóstolos eles começam a questionar o Senhor, ficar assustado com aquela tempestade. E Jesus olha para os apóstolos e diz: vocês de pouca fé. E no exato momento ele acalmou aquela tempestade. Eu não sei a tempestade que você está passando. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Seja financeira, seja espiritual, seja no seu cônjuge. Mas neste dia eu profetizo na sua vida que tudo vai ocorrer bem com o Senhor. Talvez você está triste neste momento, querendo desistir do seu chamado, desistir da sua caminhada. Aqui está uma história de que um homem que não desistiu. Saul se levantava sobre a vida de Davi. Davi já era perseguido pelos seus irmãos, porque quando ele vai diante de Golias, os seus irmãos já tinham inveja dele. E dizia para Davi: o que você faz aqui? Deveria estar apacentando as ovelhas de seu pai. Mas Davi ele foi ali para entregar o alimento para os seus irmãos. Mas ele viu um povo oprimido, um povo que estava vendo um grande gigante se levantando contra a família de Judá. Mas o interessante é que o menor da casa foi o que derrubou o gigante. Talvez você está se sentindo também um ninguém. Você está se sentindo uma pessoa que não é reconhecida. Mas o maior reconhecimento é estar com Jesus. O maior reconhecimento não é não é o pastor que vai querer te levantar, mas sim o Jesus Cristo. Que você venha ficar com essa palavra no teu coração. Que Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Ele consultou o Senhor e ele foi bem sucedido. Eu vou orar para você que vai ouvir neste momento este vídeo, que vai ver. Eu vou orar para que você venha se fortalecer. Você que se encontra caído e oprimido. Porque Jesus ele fala para o povo: vinde a mim sobrecarregados e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus ele não é pesado. Nós que achamos pesado, mas não é. O fardo e o jugo de Jesus ele é leve. Mas que você venha confiar em Jesus. Que você venha confiar que Ele é contigo. Porque Davi, ele foi com Deus. E ele foi bem sucedido. Ele foi considerado segundo o coração de Deus. Mas não porque ele pecava.
mas porque ele se arrependia do pecado. Não estou dizendo que você é pecador, mas que você é uma pessoa que tem que se livrar desse mau caminho. Que nós viemos ter o coração virado para Cristo. Estamos aí nos últimos dias em que virão homens com palavras que vão desviar até os eleitos, que vai até desviar aqueles que estão em Cristo. Mas que nós viemos estar na base, que é isso aqui. Isso é a nossa base. Isso aqui é o que nosso alimento, é Deus falando conosco. E nós vamos orar nesta noite, nesta tarde. Eu vou fazer uma pequena oração para que nós possamos nos fortalecer. Como Davi se fortaleceu no Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor, entregou os seus caminhos ao Senhor. Como diz na palavra do Senhor no Salmo 37. Entregue o teu caminho, Senhor, e o mais Ele fará. Vamos orar nesta noite. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração, glorifico, exalto o teu nome nesta noite, Senhor. Eu entrego a cada um, Pai amado, Pai querido, que está triste neste momento, que está abatido, Senhor, que nesta tarde, Senhor, a qual o Senhor nos proporcionou, o Senhor possa, neste momento, jogar por terra tudo que não provém de Ti. Que nós viemos ser como Davi, que nós viemos ser como Gideão, que nós viemos ser como o próprio Jesus. Paulo nos exorta a nós sermos imitadores de Cristo. Mas que nós viemos nesta noite colocar o nosso coração diante do Senhor, reparar o altar que está destruído, remover toda a cinza, remover tudo que não é do Senhor, Pai amado, Pai querido, colocar lenha nova diante do holocausto, para que venha vir fogo do céu e para que o Senhor venha sentir a nossa oração e chegar como um cheiro suave em tuas narinas. Senhor, eu não conheço a dificuldade de cada um que vai ouvir este vídeo, Senhor. Mas eu te peço nesta tarde, Senhor, vai de encontro ao coração dessa pessoa, Pai. Vai de encontro, Senhor, àquele que está oprimido. Vai de encontro àquele que está, Pai, neste momento querendo desistir do teu chamado. Davi nunca desistiu, nunca retrocedeu, mas sempre entregou o seu caminho ao Senhor. Senhor, entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Toma cada lar, cada família nesta noite, a qual o inimigo se levantou, a qual Golias se levantou, a qual Sambalat, Tobi e Gesem impediram a obra dessa família, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos neste dia, Pai. Pai amado, Pai querido, que haja vitória, não vitória financeira, mas sim vitória espiritual, renovo, Pai, batismo, que haja, Pai, o dia a qual o Senhor colocou o teu povo, um dia de alegria. Como diz na tua palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Toma, Senhor, toda a tristeza e transforma em alegria nesta noite. Eu entrego, Senhor, nossa comunidade, esta comunidade nas tuas mãos. Eu entrego a cada familiar, Senhor, que está oprimido nesta noite, Senhor. Eu entrego, Senhor, tudo nas tuas mãos, Pai amado, Pai querido. Senhor, toma os jovens, toma as mães que estão neste momento clamando pelos seus filhos. Os filhos que se desviaram da tua presença e foram por caminho a qual o Senhor não aprova, Senhor. Senhor, toma as mães, os chefes de família. Senhor, eu te entrego as vidas do desempregado, abre porta onde não tem porta. Pai, mas eu venho pedir, Pai, que nós viemos confiar mais no Senhor, que nós viemos entregar a nossa vida ao Senhor, que nós viemos estar apto a estar, quando vinham as lutas, as dificuldades, as batalhas, nós viemos estar fortalecido como Davi. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos fortalece nesta hora, neste sábado. O meu coração, Pai, possa estar perto do Senhor. E desde já, eu entrego a cada família, fortalece, dá vitória, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Receba a palavra de Deus para a sua vida. Se fortaleça. Se fortaleça no Senhor.
porque só Ele, e é Ele que nos capacita e nos ajuda. É só Ele, não mais ninguém. O amigo que anda contigo, ele pode falar que você vai te ajudar, mas no momento que ele vê que a dificuldade é grande, ele não vai te ajudar. Mas Jesus, Ele caminha onde quer que você andar. A dificuldade que você está passando, Ele passa contigo. E que nesta noite você possa estar com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para vocês.